Caríssimos irmãos, paz e bem, nesses últimos anos a Ordem tem falado muito sobre colaboração. Não é um termo novo dentro da Ordem. No passado se falava de solidariedade de pessoas e que era mais ou menos a mesma realidade. Mas hoje falamos de colaboração e sobretudo com o Pan-Americano, o tema ganhou muita força e creio que também uma compreensão bem mais apurada daquilo que é a colaboração. Nós não podemos falar de colaboração somente porque províncias ou circunscrições necessitam de ajuda. Isso seria dar um aspecto um tanto negativo para a temática. Mas o tema da colaboração não é para suprir uma fragilidade de uma circunscrição. O motivo principal, eu diria, o motivo fundamental pela qual nós falamos de colaboração é exatamente aquilo que qualifica o espírito da ordem. E aqui nós precisaríamos considerar seriamente um princípio filosófico que diz: o todo é maior do que as partes. Nenhum frade é maior que a fraternidade, nenhuma fraternidade é maior que uma circunscrição, nenhuma circunscrição é maior que a ordem. Então nós somos frades da ordem, nós não somos frades simplesmente de uma província ou ligado estreitamente somente a uma circunscrição. Nós somos formados em uma circunscrição, mas somos frades da ordem. Seja num lugar ou no outro, seja num país ou no outro, seja numa realidade ou na outra, nós pertencemos a uma ordem que tem o mesmo nome, que veste o mesmo hábito, que tem uma mesma espiritualidade. E não obstante a diversidade de cultura, nós temos o mesmo carisma, um mesmo estilo, uma mesma forma de vida, as mesmas constituições e a mesma regra de vida. Portanto, a colaboração nos coloca dentro de um horizonte positivo, porque é resgatar aquilo que é o espírito da ordem, de saber que nós somos frades, não só em um lugar, ligado diretamente ou somente a uma instituição, a uma circunscrição, mas nós somos frades da ordem e servimos a ordem, servimos a igreja através da ordem, seja num lugar ou no outro, seja numa cultura ou noutra. Eu creio que é esse espírito próprio da ordem, de ser uma ordem universal, de ser uma ordem católica, eu diria, que nos coloca dentro do tema da colaboração. Não colaboramos somente porque necessitamos ajudar os outros. Colaboramos porque o espírito da ordem nos faz formar e crescer como frade de uma ordem, de uma única família. E claro que diante da necessidade de colaboração mais específica, ou seja, de ajuda, nós temos que pensar que nós somos irmãos e que um irmão ou uma circunscrição, quando necessita de ajuda, eu me coloco à disposição. Eu não sou frade para viver o resto da minha vida num único lugar. Eu não fui preparado e formado para servir somente a uma diocese, a uma região. Eu fui formado para ser frade da ordem e estar disponível à ordem, aí onde a ordem me pedir, a colocar a minha inteira disponibilidade a serviço da ordem. Eu creio que é esse o espírito da colaboração, quando nós falamos de colaboração. Não somente colaboração no sentido de nos ajudarmos uns aos outros, porque necessitamos congregar forças, mas a colaboração no sentido de nos colocarmos em rede, nos colocarmos em um mesmo horizonte, e porque criamos ou adquirimos a consciência que somos frades de uma mesma ordem e pertencemos a uma mesma família. Hoje, depois do Pan-Americano, tem muitas realidades e muitos diálogos surgindo entre as circunscrições dentro desta perspectiva da colaboração. Oxalá que nós possamos de fato nos ajudarmos e sermos ou nos deixarmos formar por esse espírito ou com esta consciência de ordem, que nós não fomos feitos somente para trabalhar numa diocese, nós fomos feitos para servir a ordem onde a ordem necessitar.